Paz do Senhor, como vai vocês? Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar antes de começarmos a ministração da palavra. Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, compartilhando a tua palavra, Senhor. Muito obrigada. Que a tua palavra toque, Senhor, em cada coração, transformando vidas, Senhor, e abençoando cada um, no nome de Jesus. Glória a Deus. Uma alegria, mais uma vez, poder estar compartilhando a palavra do Senhor. E eu peço que, se você puder, se você gostar do vídeo, dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas, para que a palavra do Senhor seja levada para mais e mais vidas, no nome de Jesus. Essa palavra de hoje, é, ela diz respeito às condições, a três condições, para nós sermos felizes em qualquer circunstância. Todo mundo quer ser feliz, né? E Jesus, na palavra dele, ele fala sobre isso, sobre alegria. Ele quer que a gente fique ali alegre. Não que a nossa vida aqui na Terra seja uma busca por felicidade pessoal, uma alegria para você. Tem pessoas que acham que vão ficar alegres porque tem bastante dinheiro, comprou um carro novo, mora num palácio, usa as melhores roupas, comprou a bolsa mais cara, o perfume mais caro. Tem pessoas que pensam que essas coisas é que são, que dão alegria, que dão felicidade. Mas não, a verdadeira felicidade está em nós adorarmos a Deus, em viver uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus. Isso que vai trazer uma verdadeira alegria para o nosso coração, para a nossa alma. Vamos ler o livro lá de João, capítulo 15, no versículo 10 e 11, que diz assim, ó: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, quer dizer, a vossa alegria, seja completa. Então, Jesus, ele quer que você entenda, que você conheça e que você permaneça na presença de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, você ama o Senhor. E a verdadeira alegria e amor é em estar na presença de Deus, guardando os seus mandamentos e amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor. Mas que condições são essas? Eu falei de três condições, né? Pelo menos eu vou falar essas três. Tem muitas outras coisas, mas vamos falar de três especificamente. A primeira condição para a gente ser feliz em qualquer circunstância é a gente ter sabedoria, é sermos sábios. Tiago 1,5 diz assim: Se, pois, algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e lhe será concedida. Olha que coisa abençoada. Se você se sente uma pessoa, eu não sou tão sábio, não sou tão entendido. Peça ao Senhor. Nós devemos pedir ao Senhor sabedoria, porque tendo essa sabedoria vinda da parte de Deus, nós vamos conseguir entender os mandamentos do Senhor, cumprir os mandamentos do Senhor e ficar debaixo desse amor de Deus, desse amor de Deus, desse amor que Ele tem para conosco, para que o nosso gozo, a nossa alegria seja completa. Jesus, quando ele disse ali no versículo 11, ele, ó, tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Mais adiante no texto, ele vai dizer assim: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, no momento em que você se coloca na presença do Senhor e começa a buscar guardar os mandamentos do Senhor, o Senhor vai verificar que você realmente o ama. E se você guarda os mandamentos do Senhor e ama o Senhor, você vai amar também o seu próximo. E do mesmo jeito que Jesus vai ficar alegre com isso, você vai ficar alegre também. A alegria do Senhor, queridos irmãos, é a nossa força. A alegria do Senhor, ela nos dá força para a gente vencer as adversidades, as dificuldades do dia a dia. Mas nós precisamos buscar da parte de Deus essa sabedoria. Então, ter sabedoria é uma condição para a gente ser feliz em todo o tempo.
Porque aí a gente vai entender a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência, né, desse amor de Deus, que é um amor contagiante, né, um amor que incondicional, né? Não tem nenhuma condição, mas Deus, ele para ele nos amar assim, ele nos ama de maneira tremenda. João 8, 32 e 36, vamos ver lá o texto. João 8, 32 e 36. O capítulo 8, do versículo 32 até o 36 diz assim: E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo: todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, quando nós temos essa sabedoria de Deus, nós vamos conhecer a verdade que é a palavra de Deus. E essa verdade, ela nos liberta. E se, pois, o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Aqueles homens ali, que Jesus estava falando, eles não estavam entendendo de qual liberdade que o Senhor estava falando. Eles estavam pensando numa liberdade no mundo secular. Ah, escravidão, não, nós não somos escravos, somos livres aqui. Do que você está falando? Jesus estava falando de uma escravidão espiritual, que é a escravidão do pecado. Quando nós pecamos, quando nós desconhecemos a palavra de Deus, quando nós não seguimos os mandamentos de Deus, o que acontece com a nossa vida? Nós nos tornamos escravos do pecado. Aquilo que te domina se torna senhor da sua vida. Um exemplo disso, uma pessoa que tem vícios, vou dar um exemplo, cigarro, é um vício. Então, o cigarro, ele se torna senhor daquela pessoa. A pessoa é escrava do cigarro, porque o cigarro a controla. Isso é o que o pecado faz com o homem, com o ser humano. No momento em que você não busca conhecer a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela liberta, você se torna escravo do pecado. E Jesus ele quer te livrar disso. Então, a sabedoria que nós precisamos ter é essa sabedoria de conhecer a palavra do Senhor e de conhecer o Senhor cada vez mais perto. Como eu já falei em outras oportunidades, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós buscamos conhecer Deus, conhecer os mandamentos, seguir os mandamentos do Senhor, nós vamos ter uma vida de comunhão com Deus. Nós vamos conhecer a Deus mais de perto. Nós vamos ter intimidade com Ele. Você não pode falar de um determinado. Vamos dar um exemplo aqui de um autor de um livro. Se para você falar de um determinado autor, você precisa conhecer o livro, de conhecer a obra dele completamente, né? Se ele tem 10 volumes, você tem que conhecer os 10 volumes e estudar bastante sobre aquilo ali para você poder ter um embasamento e poder ter autoridade para falar, fazer algum comentário, senão você não vai poder comentar. A mesma coisa é com relação a Jesus. Como que você vai conhecer Jesus se você não conhece a lei dele, a palavra dele? Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. E quem tem filho, a Bíblia fala para a gente ensinar o filho ao caminho, ao caminhar, a palavra de Deus. A gente precisa estar fazendo isso sempre. Glória ao nome do Senhor. João 8, 32 a 36, vamos só resumir ali aquela parte que fala de conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecendo a verdade que é a palavra, e Jesus, ele é a palavra, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o verbo de Deus, é a palavra viva. E você aí vai ser liberto. E você vai deixar de ser um escravo do pecado. O segundo passo para a gente ser feliz, né, em qualquer circunstância, é nós termos fé. Nós temos fé. Nós precisamos ter fé. Buscar sempre a Deus em oração. Tem uma passagem lá no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 1 ao 11, que é aquela passagem do centurião. Aquele homem, ele pediu que chamasse Jesus porque um servo dele que ele gostava muito
estava enfermo. Era um centurião muito assim querido, era uma pessoa que tinha princípios. Ele tinha ajudado o povo daquela localidade a construir a sinagoga, usando seus próprios recursos. Era um homem bom, temente a Deus. E ele ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Ele ouviu falar de Jesus e pediu que chamassem a Jesus. Mas depois eu acredito que foi assim, ele meditou e aí Jesus já estava indo lá para curar aquele servo do centurião. E o centurião mandou que os seus servos fossem lá e falassem com Jesus: não precisa que o senhor se incomode de ir lá ver o meu servo, porque eu também sou um homem sob autoridade. E quando eu digo a este vai, ele vai, e a esse vem, ele vem. Então, ele entendeu que Jesus era um homem de autoridade. Então, não precisava que Jesus estivesse presente lá para que a ordem dele, da cura daquele servo lá que estava doente, acontecesse. Ele creu em Jesus, ele teve fé. Então nós precisamos ter uma fé como aquele centurião, como aquele homem que compreendeu que a autoridade de Jesus, ela é suficiente para que o poder das trevas, para que as enfermidades, as batalhas, as lutas sejam destruídas, porque Jesus tem autoridade para isso. Jesus, ele tem autoridade para expulsar demônio, para curar enfermos, para dar vista ao cego, para limpar leproso, para ressuscitar morto. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. Ele continua igual. Mas nós precisamos ter fé. E hoje em dia, a fé está difícil. A gente está difícil achar fé na terra. E por isso que muitas vezes nós não vemos esses milagres acontecendo. Porque nós temos deixado a nossa fé esfriar. Ou não estamos deixando que a nossa fé ela cresça. Porque quando falam ali naquela parábola do grão de mostarda, a fé como o grão de mostarda, o grão de mostarda é uma pequena semente, é bem pequenininha. Mas quando ela é germinada, ela se torna uma grande hortaliça, onde os passarinhos podem até se esconder nela. É lindo isso, né? É coisa tremenda. Isso quer dizer que, mesmo que a nossa fé seja pequena, ela precisa se desenvolver, ela precisa crescer. Aquele centurião, ele mostrou ali um dom de fé. Nós podemos pedir ao Senhor esse dom. Senhor, nos dá o dom da fé, para que a gente possa acreditar em Ti, acreditar na manifestação do Teu poder, não importa a circunstância. Não importa. E Jesus, se você clamar a Ele atende a sua oração. Do mesmo jeito que ele curou aquele servo do centurião, porque a Bíblia diz que ele curou. Jesus não precisou nem chegar lá na casa dele. Porque o poder de Jesus, a manifestação do poder de Jesus é real. É real. Basta que tenhamos fé. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de fatos que se não veem. Aquele centurião, ele, ele tinha certeza e ele esperava que acontecesse alguma coisa, mas ele não estava vendo. Ele não era visível, só se tornou visível depois. Aí os servos chegaram e contaram: não, naquele horário ali aconteceu a cura. Então ele sabia que foi Jesus que fez. Então, você ter fé é você acreditar em coisas que, mesmo que você não esteja vendo, mas você espera aquilo acontecer. Você espera. E você vai ver e vai se provar diante de você o que Deus tem preparado para ti, a tua petição, aquilo que você tem clamado a Deus. O Senhor vai te ouvir. No Salmo 40:17 diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Nós somos pobres e necessitados, mas o Senhor, Ele é o nosso auxílio. Sempre que clamarmos a Ele, que buscarmos Ele com fé, Ele vai nos atender, porque Ele é um Deus que não se detém diante do clamor de um coração com fé, de um coração que acredita no Senhor, no poder de Deus. Então, nós já vimos aí
dentro desses passos, né, das condições para sermos felizes em qualquer circunstância, primeira condição é sermos sábios, buscarmos essa sabedoria, pedirmos a Deus, porque como diz lá, né, em Tiago 1,5, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Ele vai te dar sabedoria. E com essa sabedoria, você vai conseguir entender o que Jesus representa na sua vida. Jesus é aquele que liberta você da escravidão do pecado. Então ele vai te dar sabedoria para você entender a palavra dele, para meditar na lei do Senhor do dia e de noite, para seguir os mandamentos do Senhor, para cumprir esses mandamentos e para viver uma vida reta diante de Deus. Porque nós precisamos ter essa sabedoria vinda do céu, para que a gente possa ter uma vida realmente, uma vida honesta, santa, irrepreensível aqui na terra. A segunda condição é nós termos fé. Então tenha fé. Lembra da história do centurião que eu falei há pouco? Ter aquela fé. Jesus é aquele que quando você clama a ele atende a sua oração. Mesmo que ele não chegue na tua casa, como aconteceu com aquele homem, mas você crê que ele dá ordem aos anjos dele a teu respeito. E os anjos do Senhor vão batalhar a sua causa. Jesus está no céu, mas ele deixou para nós o Espírito Santo. E ele também deixou os anjos dele. A Bíblia diz assim: ó, não são, pois, os anjos de Deus espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Então, tem anjos de Deus aí agindo em seu favor. Basta você ter fé e clamar ao Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso, ele vai atender a sua necessidade, a sua súplica. Porque Deus, ele é um Deus bom, ele é bondoso, ele não nega bem algum àqueles que andam na retidão. Glória ao nome do Senhor. A terceira condição para a gente ficar feliz em qualquer situação, estar sempre alegre ali com Jesus, é a obediência. Romanos 6,23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos, meus queridos irmãos, vivemos uma vida de obediência. Vivemos uma vida de obediência a Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus tem um dom gratuito que é a vida eterna. Vamos ler ali Colossenses, capítulo 3, o versículo 5 a 14. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Que nós precisamos deixar morrer. Ó, viver uma vida de obediência é nós deixarmos morrer a nossa natureza terrena. Olha como é que a nossa natureza terrena é. A nossa natureza terrena, ela quer a prostituição, a impureza, a paixão lasciva, desejos malignos, a avareza, que é a idolatria, tudo isso aí. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, quando as pessoas vivem uma vida de desobediência, andando nesses pecados, a ira de Deus se manifesta. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nelas. Então, quem aceitou a Cristo não pode viver dessa forma. Nós já vivemos dessa forma no passado. Você é uma nova criatura em Cristo, você não vive mais dessa forma. E se você tem vacilado num desses pecados, busca o arrependimento antes que seja tarde. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Olha mais o que Deus está dizendo para a gente tirar de nós, despojar. Tira de você ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Nós temos que cuidar da forma com que nós falamos. A Bíblia diz, nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Então, a boca do cristão, do crente em Jesus, do fiel, tem que ser uma boca para abençoar, para proferir palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de alegria, palavras de prosperidade para o nosso próximo, de bênção para o nosso próximo. Então, o cristão, ele não fica indignado, com maldade, falando mal, maledicência, falando mal do próximo. Não, o cristão não pode viver assim. Nós temos que nos despojar de tudo isso, meus irmãos. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Então, no passado,
No passado a gente era assim, nós não podemos continuar dessa forma. A reconciliação com Deus, a regeneração, ela parte do princípio de que aquela velha natureza é velha, é passado. Não existe mais. E quando fala ali para você se despir e se despojar dessas coisas, tira isso de você. Tira aquela velha roupa. Deus tem uma roupa nova para você. Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo retorna para o pai dá tudo novo para ele. Sandália nova, anel, roupa nova, né? Vestes novas. É isso que Jesus tem para você. Vestes novas. E quem está com essas vestes novas, que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro e que foram purificadas pelo sangue de Jesus, essa pessoa não vive na prostituição, na impureza, na idolatria, na avareza. É avareza e idolatria. A idolatria não é só se prostrar diante de um ídolo feito por mãos humanas, não. A idolatria também é você amar o dinheiro, amar mais as coisas do que as pessoas. Ser ganancioso, avarento, quer tudo para você. Isso é uma forma de idolatria. Porque o material se torna mais importante do que as pessoas. Isso é uma coisa muito terrível. E nós vivemos numa época em que há muito amor ao dinheiro. Muito amor ao dinheiro. Muito amor ao dinheiro. E esse amor acaba se transformando em algo em que a pessoa não divide nada com ninguém. Ela é tão apegada às suas próprias coisas, né? Aos seus próprios objetos, o seu próprio bem material, que ela descarta as pessoas. Pessoas que não chamam um amigo para tomar um café na sua casa, não divide nada com ninguém. O armário, às vezes, está empanturrado de roupa e não divide nada com o próximo. Tem cobertor que você nunca mais vai usar na vida. Tá há 10 anos lá. Tu nunca usou, porque tu tem lá o que você gosta lá. Né? Eu acho legal você tem que ter um pouco de coisa em casa, porque vem uma visita, né? Mas, Felipe, se você vê que já tem para visita, tem para você, ainda tem um extra ali, aí tem mais uns 4 sobrando e você não pega nenhum para dar pro teu irmão, cuida com isso. As pessoas são mais importantes do que as coisas. As pessoas são mais preciosas do que qualquer recurso material. Ame as pessoas, ame as pessoas. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. O velho homem fazia isso. O velho homem acumulava para si, o velho homem não dividia, o velho homem não levava a campanha do quilo no dia da campanha do quilo na igreja. O velho homem não faz nada disso. O velho homem não ofertava, o velho homem não paga um café para um morador de rua. O velho homem não faz isso. Mas o novo homem, a nova natureza, ela ama o próximo. Ela faz para o seu próximo. Ela não mente para o seu próximo. Ela ama incondicionalmente. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, se você é um novo homem, uma pessoa que vive na obediência a Deus, você vai viver segundo a imagem daquele que te criou. Deus é amor. Jesus é compaixão. Jesus, ele não despediu a multidão com fome. A multiplicação do pão e do peixe, não é porque que Jesus queria mostrar assim, tá vendo, eu sou o cara, né? Eu fiz aqui, multipliquei pão, peixe, alimentei essa turma toda. Era porque Jesus ficou preocupado, que aquele povo já estava ali, atrás dele ali, há bastante tempo. E ele falou assim, se a gente deixar que eles saiam sem comida, eles vão desfalecer no caminho. Olha o amor de Jesus. Ele fez um milagre tremendo, uma operação de maravilhas, porque ele amou aquelas pessoas, ele não queria que elas desfalecessem no meio do caminho. Isso é muito tremendo, irmãos. Então, se revista desse novo homem para o pleno conhecimento da verdade e para que você seja conforme aquele que te criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circunciso, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Meus irmãos, procura viver uma vida assim,
Siga, irmãos, essas condições, né? Não, não é difícil, porque os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Seja sábio, busque a sabedoria de Deus. Tenha fé, acredita naquele que é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Seja obediente à palavra do Senhor. Vigia, medita na lei, na palavra do Senhor, sempre, 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 sempre. Olha que tremendo, vou repetir o versículo 10 aqui de Colossenses, capítulo 3, diz assim: E vos revestistes do novo homem, que se refez, o que se refaz, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, se você se revestiu desse novo homem para o pleno conhecimento da palavra, da verdade dele, segundo a imagem daquele que o criou, você vai se parecer com esse Deus. Você vai ser a imagem dele, desse Deus Todo-Poderoso. Ele vai mudar a sua vida e ele vai fazer com que você seja uma pessoa diferente, com princípios, com valores diferentes. Uma pessoa que está alicerçada na palavra de Deus. E que por isso, a cada dia que passar, vai ter mais fé, vai ser mais obediente e vai se parecer cada vez mais com Cristo, que é o nosso grande exemplo. Nosso grande exemplo. Que Deus te abençoe. Deus querido e amado, muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo aquilo que o Senhor fala conosco a cada dia, Senhor. Obrigada, Senhor. Visita essas vidas nesta hora. Visita cada um de nós, Senhor. Nos ensina, Senhor, a sermos sábios. Nos ensina, Senhor, a sermos obedientes. Nos ensina, ó Pai, a termos fé a cada dia. Aumenta a nossa fé, nos dá sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a vivermos, Senhor, uma vida plena diante de Ti, obedecendo a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro a Ti e peço, Senhor, que o Senhor derrame toda sorte de bênçãos espirituais na vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo nessa hora. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigada por assistir o vídeo. Compartilha, se inscreve no canal para que outras pessoas, né, possam ser alcançadas pela essa palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. Cumpra o ID de Jesus. Espalhe a palavra de Deus. Espalhe a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde.